Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Desvendando o Egito, do Sérgio Pereira Couto, publicado pela editora Universo dos Livros em 2008. Ele vai traçar um painel geral do Egito Antigo, da época dos faraós. Vou destacar alguns pontos aqui. Então, chegamos ali na 11ª dinastia. Ela foi fundada pelo faraó Mentuhotep, e ele reunificou o país e deixou Tebas como capital. Então começava assim um médio império, que iria da 11ª até a 14ª dinastia. Na 11ª dinastia, o Egito reatou suas relações com outros países, em particular com a Núbia. Tá? Tivemos também ali a invasão dos Ixos, tá? Ali na 15ª dinastia. Eles se estabeleceram como governantes do Baixo Egito, para depois dominarem também o Alto Egito. Então, com os Ixos, chegaram ali novas tecnologias, por exemplo, como a do carro de guerra puxado por bois e a utilização de cobre na confecção das armas. Então, os Ixos dominaram ali por um tempo e depois eles acabaram sendo expulsos ali pela 18ª dinastia e com a chegada do chamado Novo Império, que, que foi da 18ª até a 20ª dinastia. Então, o Amoses, né, o faraó Amoses, foi quem expulsou os Ixos. E ali fala até a época de Alexandre o Grande, né? Depois da morte de Ramsés XI, último faraó da 20ª dinastia, o Egito voltou a se dividir em dois reinos, e daí para frente passou por um período de unificação e divisão com poucos momentos de crescimento, entre a 20ª e a 30ª dinastias. Somente quando Alexandre conquistou o país é que houve um período de estabilidade. Ramsés II, que é o 13º faraó ali da 19ª dinastia, ele reinou ali por volta de 1279 a 1213 a.C. Ele é considerado como o faraó do período de auge, né? O maior, tanto em termos econômicos, administrativos, culturais como militares. Então essa, a 19ª dinastia, a 18ª dinastia, são consideradas assim o período já no Império Novo, né? Os Ixos já foram expulsos, né? Já é considerado assim uma grande, o período mais prestigioso ali da história do Egito. Tá? São as pirâmides. Ele vai falar, né? As pirâmides inicialmente elas eram, na verdade, eram os túmulos, né? A pessoa tinha um túmulo e enterrava embaixo da terra, certo? Para marcar aquele túmulo, você construía uma mastaba, que era basicamente uma camada em cima do túmulo, para marcar o túmulo, né? E aí, à medida que a pessoa era importante, você colocava essas camadas em forma de andares. Então, você colocava uma camada em cima da outra, formando 2 andares, 3 andares, e assim ia se formando meio que uma escada. Né? Ele mostra o seguinte, que sobre o reinado de Snefru, que é o primeiro faraó da 4ª dinastia, então está lá no começo, né? O primeiro faraó que unificou o Baixo e o Alto Egito foi o Menés. Então, seria o primeiro faraó. É interessante que as dinastias têm vários faraós em cada dinastia. Tá? Dinastia ligada aos parentes lá de uma mesma família, né? Mas aí, de tempos em tempos, vira uma dinastia nova. Então, o primeiro faraó da 4ª dinastia foi Snefru, que governou lá de 2630 a 2609. Então, ele construiu ali 2 pirâmides nesse estilo de escadas, tá? Aí, quer dizer, de escada não, já antes era esse estilo de escadas, né?
Sobre o reinado de Snefru, o primeiro faraó da quarta dinastia, as pirâmides assumiram sua forma final, como expressão de uma importância crescente dada ao culto solar, associado ao culto do faraó. Então, veja, primeiro essa ideia das escadas era antes do Snefru, né? Que eram várias mastabas em camadas. Depois teve essa ideia do culto solar. Então, ali você já começa a ter as faces de uma pirâmide mais lisa, como a gente tem hoje nas pirâmides do Egito, das 3 pirâmides em Gizé, né? Então são pirâmides mais com parede, não é mais a forma de escada, entendeu? Então isso vem de uma mudança na religião, porque à medida que o Sol ganhou precedência, a ideia de faces regulares, ela está de acordo com os raios solares. Por isso é que trocou, segundo essa explicação aqui, tá? Que mudou a arquitetura das pirâmides. Inclusive tem uma pirâmide que é chamada pirâmide de Dashur, ou pirâmide rômbica, que ela tem 2 inclinações. Ela é uma pirâmide, mas ela começa com uma inclinação e depois fica uma inclinação mais acentuada, né? A explicação que dá sobre isso é que o faraó, no meio da obra, faleceu e eles tiveram que acelerar. Então, eles aumentaram a inclinação da pirâmide. É uma explicação que eles dão. Tá? E essa explicação é dada pelo egiptólogo alemão Ludwig Borchardt. Tá? Então, essa é a explicação da pirâmide. Depois ele fala do Kirchner. O Kirchner, ele é lá do século XVII. Ele era um religioso e que ele se dedicou ao estudo dos hieróglifos. Então ele mostra como Kirchner, Atanásio Kirchner, ele era um homem muito culto, né? Ele começou a decifrar os hieróglifos. Decifrou lá do jeito dele, tinha lá um critério. Depois, mais tarde, Champollion, ele desvendou os hieróglifos e ali pode se comparar se o Kirchner, afinal, estava certo ou não. E estava totalmente errado. As traduções do Kirchner estavam totalmente erradas. Mas ele chama a atenção que em 1643, o Kirchner ele publicou um livro, Língua Egíptica Restituta, onde ele fala sobre a gramática do copta. Essa gramática do copta, ela foi fundamental para o Champollion, porque o Champollion, quando ele decifrou os hieroglifos, ele partiu do princípio que os hieróglifos eles eram fonéticos, alguns deles, né? Eles eram fonéticos. Então, a língua copta, que o Champollion conhecia através da obra do Kirchner, né? Quer dizer, o Kirchner ele teve esse mérito de ele deixou o estudo desse idioma ativo, não se perdeu. E aí, sabendo essa linguagem copta, isso foi importante para decifrar foneticamente os hieroglifos. Então é interessante isso, como é que o Krishna ele cometeu vários erros na leitura dos hieróglifos, mas o trabalho dele foi importante de alguma maneira para o Champollion mais tarde poder decifrar os hieróglifos. Tá? Outra questão dos hieróglifos que chama atenção, por exemplo, você não tinha vogais. Como, aliás, o hebraico antigo também não tinha vogais. Então, você pega uma palavra, por exemplo, Nefertiti. Nefertiti a gente só tinha as consoantes, a gente não tinha as vogais. Então, os autores eles colocaram as vogais e ficou Nefertiti. Mas poderia ser outra coisa, porque a gente nunca ouviu a palavra ser pronunciada, né? O nome Nefertiti ser pronunciado. A gente nunca ouviu. Se a gente tivesse ouvido, a gente poderia botar as vogais certas, né? Então, existe uma tendência quando você colocar vogal quando você não sabe, né? Então, e ali é interessante isso, como é que a gente não sabe a construção certa. Com relação ao mito de Ísis e Osíris, esses mitos eles estão descritos em vários textos, né? No texto das pirâmides, que foram descobertas em Saqqara em 1881, no texto dos sarcófagos,
que é um texto que fica escrito nos interiores dos sarcófagos de madeira, tá? E no livro dos mortos. E também no texto de Plutarco, sobre Ísis e Osíris. Então, o mito de Osíris, a história de que o corpo se dividiu em várias partes, depois a Ísis juntou essas partes, ela tem essas fontes, essas são as fontes dessa versão, tá? Outra questão dos artistas, ele chama a atenção que os artistas eles seguiam determinados modelos. Né? As imagens, né, se a gente reparar, são todas planas. Né? Os personagens são todos desenhados de perfil. Então, naquela época, você não tinha assinaturas. Né? Não, os artistas não assinavam. Então, ele diz aqui um texto ali da Rosemarie e Rainer Hagen. O artista tal como conhecemos não existia. Não se encontram traços dessa originalidade, dessa criatividade, hoje tão ligados a esse tipo de trabalho, senão nos esboços dos fragmentos de olarias ou de estilhaços de pedra. Os egípcios julgavam os artesãos, artistas, pela sua capacidade de reproduzir, segundo a compilação dos modelos sagrados, os programas pictóricos tradicionais, de forma harmoniosa sobre as paredes. Então não é um artista que vai desenhar uma coisa, sabe, segundo a sua inspiração. Ele tem já os modelos prontos lá. Então ele não assina nada. Ele não tem assinatura de nada, tá? Depois o Vale dos Reis, ele vai falar o Vale dos Reis, ele foi uma necrópole, né, por 5 séculos. 5 séculos. E ali estavam faraós, não somente faraós, mas também altos funcionários do governo, nobres e, em geral, da 18ª à 20ª dinastia, que vai mais ou menos do século XVI ao século XI a.C. Então esse é o Vale dos Reis, né? Onde foram encontrados catacumbas aí de vários faraós. Então é isso que eu gostaria de destacar. Muito obrigado, então.